Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, você está no canal Escola Bíblica Simplificada. Eu sou o irmão Adailson Santos e neste momento eu te dou boas-vindas, você que está chegando a esse canal. Sinta-se à vontade para se inscrever, para também estar curtindo, comentando, compartilhando e nos acompanhando para mais conteúdos. Hoje estamos iniciando o segundo trimestre de 2022 com uma nova temática, agora concernente aos valores do reino e enfatizando aqui o Sermão do Monte, concernente a esse conteúdo. A partir desse momento estaremos comentando a lição de número 1, trazendo aqui a explicação concernente a sermão, trazendo à tona também quem foi o responsável pelo Sermão do Monte, onde ocorreu e como foi que aconteceu o Sermão do Monte, e trazendo também à tona alguns pontos principais do seu conteúdo. Então, a partir de agora, estaremos começando lição de número 1, que tem como tema Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Então é sobre isso que estaremos falando, mas para nós começarmos, o que é um sermão? O sermão, ele é um discurso pronunciado. Hoje nós temos como exemplo em nossas igrejas, congregações, o sermão que é dado ali, tido como uma pregação de ensinamento, onde vai redarguir o povo, ensinar e também chamar a atenção para algumas questões. Então é chamado de sermão, aquela ministração pronunciada de ensinamento. Então, é um discurso pronunciado, esse é o chamado de sermão. Então, estaremos falando agora concernente ao Sermão do Monte, também chamado Sermão da Montanha. E quem foi o autor e o responsável do Sermão do Monte? Foi o Senhor Jesus Cristo. Está registrado aqui no livro de Mateus, capítulo 4 e também capítulo 5, que o Senhor Jesus, após ser batizado, após ser encaminhado ao deserto e ser tentado, o Senhor Jesus retorna agora com João Batista preso, e ele vai retomar agora a pregação que João Batista pregava e vai dizer, olha, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. E a partir de então, o Senhor Jesus ele vai chamar também os seus discípulos, iniciando o seu ministério. O Senhor Jesus agora ele vai está acompanhado dos discípulos e de uma grande multidão. Então, a partir de agora, o Senhor ele resolve ensinar esse povo e pronunciar diante desse povo. E apresentar a esse povo um sermão que traria agora um ensinamento muito tremendo para a vida daquelas pessoas e que também iria impactar nossas vidas até o dia de hoje. Então, o Sermão do Monte, também chamado Sermão da Montanha, vai se iniciar aqui no capítulo 5 de Mateus e vai se encerrar aqui no capítulo 7. Então, é um sermão que vem trazendo conteúdo muito completo e riquíssimo para as nossas vidas como um ensinamento. Então, para nós entendermos um pouco do conceito, o Senhor Jesus ele foi o responsável desse sermão. E o local onde ocorreu justamente foi em um monte. Pois o Senhor Jesus, quando se viu acompanhado da multidão e também dos seus discípulos, o Senhor Jesus agora ele busca um local, e está registrado aqui em Mateus capítulo 5, e vendo a multidão subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava. Então aqui, já deixa aqui registrado para nós na referência que o Senhor Jesus, ele buscou um monte, pois ele estava rodeado de uma multidão, e também dos seus discípulos. Então o Senhor procurou um local onde poderia estar discursando de uma forma que pudesse ser visto e ouvido. Nós poderíamos comparar aqui que esse foi o púlpito escolhido pelo Senhor Jesus. Hoje nós temos os púlpitos que se colocam em um local mais alto, onde ali é pregada a palavra, é ministrada a palavra do Senhor. Então o Senhor Jesus procurou um lugar de ascensão para que pudesse estar pronunciando esse discurso. Eu não sei dizer aqui com coerência o quanto tempo durou esse discurso, quantas horas durou, se chegou a durar mais de um dia, mas é um discurso que é muito amplo e também muito riquíssimo para as nossas vidas como base de estudo. Então foi um recurso que o Senhor ele deixou para nós registrado, que foi entregue para aqueles irmãos naquele momento que vivenciaram de forma ocular e presencial esse discurso do Senhor Jesus. E aqui com referência à questão do discurso, nós vamos entrar aqui no contexto agora para falar um pouco do conteúdo. Estaremos pontuando os pontos principais aqui, os mais conhecidos nós temos aqui para estarmos refletindo. E para iniciar, vamos estar falando do primeiro, que é as bem-aventuranças, onde o bem-aventurado é considerado aquele que é feliz. Então, bem-aventurado e feliz. E está registrado no livro de Mateus, a partir do versículo 3 do capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados.
Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Então, o Senhor Jesus ele deixa aqui registrado de uma forma muito tremenda de que felizes são aqueles que passam por essas situações e adquirem essas qualidades, essas qualificações. Então, bem-aventurado, feliz. Então, nós podemos compreender aqui da parte do Senhor um ensinamento muito interessante concernente às bem-aventuranças. Bem-aventurados aqueles que passam por essas situações, porque eles alcançarão a graça do Senhor e a recompensa do Senhor. E para nós continuarmos aqui concernente ao contexto, o Senhor também vai pontuar ainda no capítulo 5, e o Senhor vai falar aqui a respeito que nós somos sal da terra e a luz do mundo. Aqui agora o Senhor Jesus já começa a direcionar de uma forma mais pessoal, trazendo à tona uma reflexão para nós de que nós somos importantes e temos que cuidar da identidade que nós defendemos hoje. Nós somos a luz desse mundo, nós somos o sal dessa terra, nós somos aqueles que vêm trazer o sabor, trazer o gosto, nós somos aqueles que vêm trazer a diferença em meio à geração perversa que convivemos. Então o Senhor Jesus agora ele vem trazer à tona uma reflexão particular, de uma forma pessoal, de que nós somos sal da terra e luz do mundo. Então é uma reflexão muito importante que o Senhor Jesus traz aqui na sequência, dentro desse Sermão do Monte. E para continuar ainda mais como conteúdo, o Senhor Jesus vai deixar uma observação aqui, está registrada em Mateus 5:24, onde quando nós apresentarmos uma oferta ao Senhor, nós temos que analisar se estamos com algum problema entre irmãos, se existe alguma contrariedade, se eu estou com alguma pendência. E aqui a recomendação do Senhor é que nós precisamos reconciliar com o nosso irmão e depois voltar a entregar a nossa oferta. Então o Senhor Jesus aqui já mostra de que precisamos de uma forma pessoal nos preocupar com o nosso comportamento e também nos preocupar de uma forma lateral com aqueles que estão ao nosso lado, com aqueles que nós convivemos, com aqueles que são nossos irmãos, e precisamos estar andando em paz com eles para que o Senhor também possa receber de nós a nossa oferta. Ainda no conteúdo, nós podemos pontuar. O Senhor Jesus ele vai dizer que em Mateus 5:38 vai trazer um alerta concernente àquilo que nós expressamos e falamos como palavras. E o Senhor vai dizer que a nossa palavra, o nosso falar seja sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Mateus 5:37. Aqui o Senhor Jesus agora já chama a atenção para o nosso falar, para aquilo que nós expressamos em palavras, o que nós temos dito diante da presença do Senhor. E como cristãos, como nós temos representado e apresentado diante das pessoas, representantes de Cristo que nós somos, como temos nos comportado. Então o Senhor Jesus vai dizer que nós precisamos nos posicionar, não podemos estar em corda bamba nem em cima do muro. Nós temos que nos posicionar e ter uma palavra convicta, uma palavra que venha trazer firmeza, que venha trazer base. Então o Senhor Jesus chama a atenção sobre a questão do falar, ainda dentro desse sermão. E prosseguindo o conteúdo, o Senhor vai dizer concernente à oração, e principalmente concernente àqueles que nos fazem mal, principalmente àqueles que nos tratam mal. O Senhor vai dizer em Mateus 5:44, temos que amar e bendizer e orar pelos que nos fazem mal, pelos que nos perseguem. Precisamos orar por eles, pelos nossos inimigos. O Senhor Jesus vai deixar aqui pontuado de que é fácil eu amar aquele que me ama e eu retribuir aquele que me concedeu amor. Mas para que eu ame aquele que me fez o mal, isso é o mais difícil. Então o Senhor Jesus nos chama para esse desafio. Precisamos amar, bendizer e orar pelos nossos inimigos. Então aqui o Senhor Jesus já puxa para um lado aqui, nós temos que tratar conosco mesmo, relacionado ao ego, relacionado àquilo que nós sentimos no coração, para que nós venhamos ter uma alma, um pensamento aberto, para que venhamos olhar para os nossos inimigos como pessoas também carentes da graça do Senhor. E prosseguindo nesse contexto, ainda no conteúdo, nós podemos falar, o Senhor Jesus agora vai enfatizar concernente à esmola. Ele vai dizer em Mateus 6, do versículo 1 ao 4, guardai-vos em relação à esmola,
para que venhamos dar em secreto e não para ser visto pelos homens. O Senhor Jesus vai dizer ainda, ele vai complementar no versículo 3, mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Então, para que a esmola seja dada em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompense. Então, muitas das vezes as pessoas querem aparecer, querem receber a glória humana, o aplauso humano, e querem dar somente porque está sendo visto, ou se for visível aos homens, mas não quer dar em secreto por amor ou contribuição ao reino do Senhor. E o Senhor Jesus chama essa atenção, dizendo, olha, não dê para que seja visto pelos homens, dê de coração para que o Pai que vê em secreto te recompense de forma abundante. Então aqui concernente à esmola, concernente à doação, o Senhor Jesus chama a atenção para nós nesse conceito. O conteúdo do Senhor Jesus também vai falar a respeito da oração. Quando orares, não fazer conforme os hipócritas que vivem pelas esquinas ou de pé para ser visto pelos homens, para demonstrar que estão orando. Mas a recomendação do Senhor é em Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, vai dizer, entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto fala com o Senhor, e não para ser visto pelos homens, porque o Senhor que vem em secreto os recompensará, nos recompensará. Então o Senhor Jesus deixa aqui a receita. Quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, fecha a porta e em secreto busca o Senhor, que o Senhor te recompensará. Amém? Então vamos continuar, ainda no contexto do ensinamento, do conteúdo, o Senhor Jesus vai dizer aqui, ainda no contexto da oração, ele vai dizer, olha, existe um modelo do Pai Nosso, não use de vãs repetições. O Pai Nosso é deixado aqui como modelo, Mateus 6, 9 ao 13, como ensinamento. Primeiramente vai começar reconhecendo a soberania e o poderio do Senhor e reconhecendo também das fragilidades e que precisamos liberar perdão também para ser perdoados. Então o Senhor Jesus deixa um modelo aqui do Pai Nosso registrado no livro de Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13. Ainda no conteúdo, podemos recitar sobre o jejum. O Senhor Jesus chama a atenção do povo concernente a isso. Quando jejuar, unge a cabeça, lava o rosto e não se desfigure como os hipócritas. Mateus 6, 16, 18. Porque muitas das vezes muitos desfiguravam para demonstrar diante dos homens que jejuavam. Mas o Senhor vai dar uma advertência através do sermão, dizendo, olha, não precisa se desfigurar, mas lave o seu rosto, esteja bem apresentável, pois o Senhor os recompensará, sabendo e conhecendo em secreto o propósito do seu jejum. Então o Senhor deixa aqui a observação também concernente ao jejum. E sobre o tesouro, o Senhor Jesus vai dizer, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem ferrugem consome, e os ladrões não minam e nem roubam. E vai registrar aqui em Mateus 6,20, precisamos guardar o nosso depósito, guardar nosso tesouro lá na glória celestial, onde o Senhor Jesus já tem nos preparado lugar e já está à nossa espera para nos levar. Então o Senhor Jesus, ele já preparou esse lugar onde está também a nossa recompensa, o galardão por aquilo que fizermos aqui a favor da obra do Senhor. Então nosso tesouro tem que estar guardado com o Senhor e não aqui na terra. Precisamos estar atentos para isso. Ainda concernente ao conteúdo, o Senhor Jesus vai dizer como recomendação, Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor Jesus vai deixar aqui registrado porque muitos, talvez naquela época, se preocupavam com o que vestiriam, com o que comeriam hoje e amanhã, mas o Senhor Jesus, vendo a inquietação deles, agora traz à tona no sermão essa advertência, dizendo, olha, não preocupais com aquilo que há de se utilizar hoje ou amanhã, mas buscai primeiro o reino dos céus, pois o Pai conhece as vossas necessidades e vos concederá todas essas coisas, pois vos serão acrescentadas. Então o Senhor Jesus deixa a recomendação agora para uma forma coletiva, pessoal e também coletiva, visão de reino. Buscai primeiro o reino dos céus. As demais coisas vos serão acrescentadas. E o Senhor Jesus vai deixar aqui também mais uma referência, e agora uma advertência muito séria, Mateus 7,1. Não julgueis para que também não sejais julgados. Então o Senhor Jesus já ensina aqui agora que nós não podemos julgar, porque poderemos também ser julgados. Então está aqui uma advertência, que se nós julgarmos, nós seremos julgados também. Então o Senhor Jesus vai dizer, não julgueis. Então precisamos atentar para isso, para essa recomendação que o Senhor nos deixou no Sermão do Monte.
Ainda no conteúdo, o Senhor vai falar concernente à oração e a respeito da perseverança. E vai dizer aqui no versículo 7 do capítulo 7, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, bateis e abrir-se-vos-á. Então o Senhor vai conceder aqui para nós uma receita dizendo, olha, você quer alcançar o seu objetivo, então persevera. Pedi, pedi, dar-se-vos-á. Em outras palavras, continua pedindo. Não pare de pedir, não pare de buscar, não pare de bater na porta, porque uma hora essa porta vai se abrir. O Senhor Jesus vai trazer um comparativo aqui dizendo que vós, sendo pais, sabeis dar boas coisas, né, a vossos filhos. Qual o pai que o seu filho pede pão, lhe dará uma pedra? Então o Senhor Jesus traz um comparativo aqui em outras palavras, dizendo, olha, se vós seres humanos sabeis dar boa coisa e não dará uma coisa má para o filho, imagina o vosso Pai Celestial não dará para vós o que vós pedires a eles? Então o Senhor Jesus agora vem trazer à tona aqui para nós uma realidade de que o Senhor, Ele será justo para nos atender nas nossas petições. E a recomendação do Senhor é a perseverança. Ainda no conteúdo, falando sobre esse assunto, o Senhor Jesus vai trazer à tona aqui a respeito daquele que ouve as suas palavras e pratica, e vai dizer que aquele que edificou a casa sobre a rocha é chamado homem prudente, que ouviu as palavras do Senhor e as põe em prática. E vai dizer também que o imprudente, aquele que construiu a sua casa sobre a areia, pois é aquele que ouve as palavras e não as pratica. Então o Senhor Jesus traz aqui um comparativo, ele vai dizer, olha, aquele que ouve as palavras daquele que é pregado, do sermão que é pregado, e pratica essas palavras, esse é um bem-aventurado, esse é um feliz, esse é um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Aqui em Mateus 7, 24. Então, nesse contexto, meus queridos, nós podemos entender que o Senhor Jesus nos dá várias receitas no cunho pessoal, no cunho social, coletivo, concernente ao reino e concernente a toda a nossa vida em todas as áreas. O Senhor Jesus, dentro desse sermão, ele vai nos alertar sobre muitas coisas, sobre a nossa vida, nossas práticas e a atitude que devemos ter diante da sua presença. Então o Senhor Jesus deixa aqui para nós inúmeras receitas dentro desse sermão. E no capítulo 8, versículo 1, vai recitar concernente aqui que o sermão ele é encerrado e o Senhor Jesus agora ele desce do monte. Então agora o sermão se encerra, começando desde o capítulo 5 inicial até o encerramento do capítulo 7. É o sermão do monte. Pegamos aqui os pontos principais para conceituar, os que chamam mais atenção e também são mais impactantes para nós. Então o Senhor Jesus ele é o autor desse discurso, desse sermão, que vem trazendo aqui à tona explicações referente à nossa vida que nos trazem crescimento e nos levam a um aprendizado e uma mudança de vida e um padrão de vida correto diante do Senhor. Agora concernente à continuidade do tema dessa lição, trazendo aqui para um contexto e continuando sobre o caráter do reino de Deus, agora de forma coletiva, nós podemos compreender que de forma completa, concernente à igreja como o corpo de Cristo, Efésios 5:23 vai citar, agora nós experimentamos o caráter do reino de Deus de uma forma conjunta, concernente aos irmãos que compõem o corpo de Cristo, do qual é considerado cabeça da igreja. Então nós vemos agora, além da forma pessoal, que é moldado o nosso caráter, que é o caráter do reino, que impacta a nossa vida, agora nós compreendemos de forma coletiva como o Senhor trabalha a nosso favor, em conjunto com a igreja, com cada membro, com cada um de forma pessoal, compondo o reino de Deus, que é amplo, que é abrangente e é considerada a igreja, o corpo, que tem como cabeça o Senhor Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Então nós entendemos aqui concernente ao caráter do reino, concernente ao seu poder e a sua autonomia em nossa vida de nos trazer conceitos de mudança e transformação no nosso padrão de viver. Ainda sobre o caráter do reino, existem as qualidades da qual foi citada pelo Senhor Jesus, dentro das bem-aventuranças, que é o quebrantamento, a mansidão, a retidão, a misericórdia, a pureza, a pacificação e a perseverança. São as qualidades espirituais que se manifestam nos servos do Senhor. E nós precisamos buscar essas qualidades. É tempo de buscar essas qualidades em nossas vidas, sendo nós representantes do Senhor na terra. Nós precisamos buscar, dentro desse contexto, essas qualidades, conter essas qualidades. Pois o Senhor vai dizer que nós seremos bem-aventurados. Felizes aqueles que têm essas qualidades. Bem-aventurados sois os que têm essas qualidades. Esse é o contexto do Sermão do Monte. Continue buscando mais conteúdo, continue acrescentando nos seus subsídios. Eu agradeço a sua companhia e fique na paz do Senhor Jesus.